CDS, Lisboa. Nos acompanha. Quero, obviamente, em primeiro lugar, saudar a iniciativa destes peticionários, dos moradores do bairro da Calçada dos Mestres em Campolide, por esta iniciativa e por um tema que é caro ao CDS, tendo em conta aquilo que é o histórico nesta Assembleia Municipal, da apresentação de recomendações no sentido de fazer cumprir aquilo que é a legislação nacional, mas também aquilo que tem vindo a ser vertido ao longo dos últimos anos, em particular na regulamentação municipal. Nós não falamos apenas de um problema de espaço público, falamos também do direito à propriedade privada e falamos, obviamente, naquilo que é a estética da nossa cidade e que diz respeito a todos nós. Nós estamos a falar da proliferação de cabos de telecomunicações por parte das operadoras. É também, em certo modo, uma invasão da propriedade privada, porque muitos deles são colocados nas fachadas dos edifícios sem que os proprietários dos edifícios sejam chamados à colação e, portanto, que assim o permitam. E, portanto, temos sempre aqui uma dualidade entre aquilo que é a matéria do privado e aquilo que é um serviço de telecomunicações feito por estas operadoras. E também de rede elétrica, que muitas vezes também acontece. Como já foi dito pela senhora deputada relatora, que também agradeço e felicito pela redação deste relatório, que é extremamente importante, nós em 2015, foi aprovado o Regulamento Municipal de Infraestruturas em Espaço Público. E nesta altura foi definida uma data limite para a retirada ou a resolução, digamos assim, a passagem destas cabelagens para o subsolo. E definia esse prazo como para maio de 2017. Essa, como já percebemos, essa ação não foi feita por parte da Câmara, eu acho que também não houve essa fiscalização. Podemos dizer que o tempo era curto, é verdade que estas matérias dependem de um consenso com estas entidades, mas acima de tudo é preciso fazer cumprir aquilo que já está vertido na legislação nacional, mas também aquilo que, entretanto, é revertido não só no Regulamento Municipal, mas que a Câmara assume como um prazo. Passaram 3 anos e meio, esse prazo não foi cumprido, e a verdade é que ele também conflitua com aquilo que é o artigo 49º do Romuel, que é taxativo quando proíbe cabelagem nas fachadas. Portanto, mesmo quando há uma ação por parte destas operadoras, sejam elas públicas, semipúblicas ou até privadas, existe uma proibição por parte daquilo que é um regulamento municipal e, portanto, tem aplicação direta em Lisboa. E, portanto, perante este incumprimento, perante esta fiscalização, a senhora deputada relatora falou de uma recomendação que foi aprovada por unanimidade nesta Assembleia Municipal, na maioria dos seus pontos, ela foi apresentada pelo CDS, e que pedia, em primeiro lugar, a elaboração de um plano de remoção destes cabos, muitos deles estão ativos, mas também há muitos cabos mortos nas fachadas dos prédios e nestes postos, como é o caso do bairro da Calçada dos Mestres, sejam telecomunicações, sejam da rede elétrica, a criação de planos específicos por freguesias ou por bairros, que se adapta e se adequa bem ao problema da Calçada dos Mestres, fazer a migração desses cabos para o subsolo e que este plano fosse aprovado até ao final de 2019 e, estando um ano depois, praticamente, esse plano ainda não foi cumprido. A verdade é que me parece que existe uma preocupação generalizada com a questão estética, com a questão do cumprimento por parte destas operadoras, com aquilo que são os direitos legítimos à propriedade privada e aquilo que são os direitos dos cidadãos, e um direito coletivo dos bairros e da estética desses bairros, que também é património desta cidade, como é o caso, de resto, do bairro da Calçada dos Mestres, e, portanto, penso que é imperioso para todos que esta questão se resolva. Independentemente da fiscalização não funcionar e não haver acordo por parte das operadoras, eu penso que a Câmara, e dentro daquilo que são os seus regulamentos, tem essa possibilidade legítima, dada pelo regulamento, de proceder a uma remoção coerciva desses mesmos cabos. Em primeiro lugar, diria dos cabos mortos, mas, em último, fazer a passagem para cabelagens em subsolo. Este é um problema que há soluções, mas não há ações. Portanto, esta petição, mais uma vez, vem em boa hora. Um ano e meio depois, vem-nos relembrar a pertinência deste mesmo tema. Obviamente que o CDS acompanha as recomendações da Comissão e sei, e é importante também dizer que há um compromisso por parte da Comissão de Urbanismo em levar este tema mais longe e, portanto, criar aqui medidas e mecanismos junto à Câmara Municipal de Lisboa para que esta seja uma realidade e que seja uma resolução que se abranja ou que abranja toda a cidade e, em particular, e em primeiro lugar, aqueles bairros que são mais atingidos. E, portanto, temos estes dois caminhos. Temos o caminho da colaboração por parte dos operadores, é isso que se deve fazer, vou já terminar, Sra. Secretária. Temos estes dois caminhos, o caminho da colaboração das operadoras e, portanto, aqui uma solução conjunta, que é o que se pretende sempre, consensos por parte da Câmara e por parte das entidades, e obviamente que acho que não havendo, o que o CDS defende é que haja uma remoção coerciva destas mesmas cabelagens. Por fim, voltar a lembrar que os municípios têm direito à sua propriedade privada e a decidir sobre aquilo que passa na fachada dos seus prédios e, portanto, mais uma vez felicitar a iniciativa dos moradores da Calçada dos Mestres
pela apresentação desta petição e que nos trouxe outra vez à discussão em plenário este tema que é tão importante. Muito obrigado. CDS, Lisboa.